Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora da Escola de Humanidades do PPGH PUC-RS. E eu sou Leonardo Fetter, doutorando pelo PPGH PUC-RS. E esse é o podcast Tem Profissional da História aí? Criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício da nossa profissão em instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Vem conosco e descubra uma sólida e desafiadora profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? O nosso convidado de hoje é Francisco Carlos Palomanes Martinho, professor associado da Universidade de São Paulo. Francisco é doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi pesquisador visitante do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Atualmente é pesquisador 1 do CNPq e é uma referência na análise dos intelectuais, do pensamento conservador autoritário e das identidades nacionais no Portugal contemporâneo. Francisco vem conversar conosco sobre sua atuação na área da história contemporânea, sobre o papel do historiador e seus lugares de atuação profissional. Muito obrigada, Francisco, por participar deste projeto. Francisco, como pesquisador na área da história contemporânea, você poderia nos falar sobre a relação entre o conhecimento histórico e a construção da cidadania? Olá, Tatiana e Leonardo. Parabéns inicialmente por esse projeto que me parece muito interessante e que eu tenho acompanhado com muito gosto. E obrigado pelas perguntas que eu vou procurar respondê-las, tentando ser o mais objetivo possível. Todas elas são questões difíceis e, evidentemente, merecem reflexões muito acuradas, de modo que há sempre o risco da banalização. Enfim, tomara que não seja esse o caso. Com relação à primeira pergunta, a respeito da relação com a construção da cidadania, com relação a ela, eu acho que a melhor maneira de contribuir como historiador para a construção da cidadania é lutando pelo direito ao conhecimento, em primeiro lugar. Portanto, não me parece que se trata de um empenho exclusivo do nosso ofício. Nesse sentido, eu acho necessário nos empenharmos juntos com outras áreas do saber para que livros didáticos ou não sejam acessíveis a todos, para que os impostos de importação de livros e materiais didáticos em geral sejam eliminados ou, no limite, baixados, e que o poder público garanta o acesso ao conhecimento, sobretudo com boas escolas e com a criação de bibliotecas públicas com qualidade nos diversos bairros e nas diversas cidades, consoante as realidades locais. Acho também que uma atitude republicana passa pela defesa da universidade e de maiores investimentos na educação e na pesquisa, tanto nos ciclos superiores como nos ciclos fundamental e médio. E insisto, quando eu falo aqui em livros, não me refiro só a livros de história, mas de outras áreas de conhecimento e também livros de ficção. Muitas vezes, ler Machado de Assis ou Eça de Queiroz ajuda muito mais que ler um livro acadêmico, sobretudo se esse livro acadêmico for mal escrito. Aliás, essa é outra questão. Os textos dos historiadores, sem perderem o rigor acadêmico e os protocolos exigidos e inerentes à nossa profissão, devem ser agradáveis aos leitores de uma maneira geral. Esse é um empenho necessário se queremos ser lidos, se queremos que nossos textos ultrapassem o universo dos especializados, que é, como sabemos, um universo muito curto. Há tempos, à guisa de exemplo, quando eu li o texto conhecido do professor Sérgio Buarque de Holanda sobre Ranke, eu fiquei maravilhado. O artigo, para quem não conhece, se chama O Atual e o Inatual na Obra de Leopold von Ranke,
e foi publicado na Revista de História da USP em 1974. Vejam, é um artigo teórico sobre o historicismo alemão. Portanto, ele tinha tudo para ser maçante, incompreensível e, no melhor dos casos, ser um texto duro, acessível só a especializados, como eu falei, e não é o contrário. Então, eu nunca me esqueci dessa experiência e penso nela sempre que eu escrevo um texto. Eu também acho que, como professor, contribuir para a cidadania significa incentivar entre os alunos um conhecimento crítico. E quando falo em conhecimento crítico, falo na importância de oferecermos perspectivas historiográficas alternativas, diferenciadas sobre o mesmo fato ou fenômeno histórico, sejam eles da chamada longa duração ou um conhecimento específico de um fato, de um acontecimento próprio. Sempre que eu começo as minhas aulas, por conta disso, da necessidade de valorar a dúvida, eu comento com os meus alunos o que um dia me disse o saudoso professor e amigo Manuel Salgado Guimarães, que foi meu colega nos tempos em que eu trabalhava na UERJ. Ele me contava que um dia um aluno disse para ele que entrou no curso de História cheio de dúvidas e que, terminado o curso ministrado pelo Manuel, essas indagações aumentaram ao invés de diminuírem. É isso. Devemos evitar doutrinações, evitar o pensamento único e incentivar sempre o benefício da dúvida. O que eu disse até aqui, Tatiana e Leonardo, confirma o quanto que o poder do historiador é muito limitado. Ao contrário do que muitos pensam, não somos capazes de transformar o mundo. A história não nos indica o caminho a ser seguido. Nesse sentido, ela é, na minha opinião, tão inútil e, ao mesmo tempo, tão necessária quanto a literatura, por exemplo. Depois que escrevemos um artigo ou um livro, ele não nos pertence mais. Ele é dos leitores e esses o interpretam com absoluta autonomia. A não ser que queiramos fazer uma história doutrinária, espécie de uma voz oficial do Estado ou de uma corrente política, mas nesse caso, evidentemente, seremos péssimos historiadores. Portanto, um bom livro também é aquele que nos obriga a pensar. Assim, a história não é mestra da vida de ninguém. É por isso que eu falei da sua relativa inutilidade. Eu vou citar aqui 2 casos a título de ilustração. Primeiro, quantas interpretações há a respeito da Guerra Civil Espanhola? Imensas. E são opiniões diferentes apenas entre indivíduos de grupos antagônicos? Não. De grupos ora de esquerda, ora de direita? Não. Essas diferenças, elas são perceptíveis também entre indivíduos e correntes de pensamento que possuem valores sobre a vida, a política e a história muito similares. Essas diferenças não devem ser eliminadas. Ao contrário, devemos sim incentivá-las e fomentá-las. O segundo exemplo, quanto à ditadura brasileira. Podemos falar da proposta inaugurada pelo professor Daniel Arão Reis Filho em seu livro Ditadura Militar, Esquerdas e Sociedade, publicado em 2000, salvo erro pela Jorge Zahar, e no qual defende a ideia de que o Brasil experimentou, a partir de 1964, uma ditadura civil-militar. Há campos muito bem fundamentados defendendo ora uma, ora outra posição, como são, de um lado, os estudos do Marco Napolitano e do João Roberto Martins Filho, entre outros, que falam em ditadura militar e não ditadura civil-militar, e aos que do professor Daniel se aproximam, como são os próprios estudos de você, Tatiana, e da Lúcia Grimberg, por exemplo, na sua tese sobre a Arena. Portanto, esse mosaico de interpretações permanecerá com perguntas futuras de outras historiadoras, de outros historiadores. E a cada pergunta feita, nós perceberemos a autonomia completa de quem pergunta, razão pela qual sequer sabemos ou podemos prever quais questões serão formuladas à frente ou estão a ser formuladas agora mesmo, nesse exato momento. Enfim, eu acho que só podemos contribuir
para a cidadania se nos empenharmos em favor da liberdade de pensamento e da dúvida como uma virtude. Como a história pode contribuir para compreendermos o nosso cotidiano e como pensar a produção e a divulgação do conhecimento histórico dentro dos padrões éticos que definem o nosso exercício profissional? Vejam, com relação ao cotidiano, é necessário dizer que esse tema ficou, por parte dos historiadores, durante muito tempo relegado à marginalidade. Não era considerado um tema sério, vamos dizer assim. As grandes explicações das conjunturas econômicas ou das estruturas de classe e de Estado definiam a maioria das pesquisas históricas. Falo, sobretudo, de minha experiência, claro. Eu me graduei na Universidade Federal Fluminense na década de 1980, do século passado, e aquele era um tempo de predomínio dos análises e do marxismo de forma tão estruturante que esse tipo de pesquisa a respeito do cotidiano era visto com desconfiança. Aos poucos as coisas foram mudando, como sabemos, mas não foi de uma hora para outra. Mas eu acho que a compreensão do cotidiano para o historiador é fundamental no sentido de entendermos o comportamento das sociedades, não apenas dos indivíduos. Gostaria aqui de lembrar do livro do Norbert Elias, A Sociedade dos Indivíduos, em que ele lembra que ambos, sociedade e indivíduo, inexistem um sem o outro. Não está garantido que, com isso, seremos melhores, mas é um passo. Vou dar outro exemplo. Já professor da USP, eu assisti alguns anos atrás a uma conferência da professora Laura de Melo Souza. Ela fazia uma importante pesquisa à época sobre as mandingas na Europa moderna e mostrava como que aquele tipo de crença, segundo o qual pedaços de altares de igreja, raspas de pedra de templos ou similares tinham poderes, vem da Europa da Idade Média. O Huizinga, Johann Huizinga, no Outono da Idade Média, fala disso também. O que isso tem a ver com o que estamos a falar? Com o estabelecimento da Inquisição, a mandinga passou a ser vista e dita como uma prática desses povos chamados menores, inferiores, escravizados e oriundos, sobretudo, da África. Portanto, a mandinga teria atravessado o Estreito de Gibraltar ou o Mar Mediterrâneo com um intuito muito claro, o de afirmar que aquelas gentes africanas não eram civilizadas. O que estudos como o da Laura demonstram é que interpretações variadas da fé, muitas vezes chamadas de superstição, não são exclusividade dos africanos, asiáticos ou dos nativos da América. Tirar da Europa a marca da superstição ou da ignorância foi, assim, um ato político. E muito bem executado, diga-se. Enfim, essas crenças heterodoxas em relação a um conjunto de juízos percebidos como verdade óbvia e inquestionável, ou seja, em relação à doxa da Igreja, eles estão por aí, ao alcance de todos, e quando sob regimes confessionais, elas estão também sob a vigia dos que temem perder o monopólio do conhecimento. A Daniela Calainho, por exemplo, professora da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, mostra em seu estudo Metrópole das Mandingas um fato interessante. Certas práticas medicinais, na mesma medida em que eram permitidas e praticadas por clérigos, eram vistas como magia, sendo praticadas, quando praticadas, pelas gentes do povo, e, consequentemente, eram reprimidas. Mas é como eu disse na pergunta anterior, se esse tipo de reflexão terá ou não consequências mais ou menos positivas, isso evidentemente não está ao nosso alcance. Ainda uma outra dimensão da ética, que diz respeito, no nosso caso, das humanidades, à pesquisa com pessoas vivas. Nesse aspecto, há protocolos evidentemente a serem seguidos. Por exemplo, antes de publicar uma entrevista muito comum, uma prática muito comum na história oral, essa entrevista deve ser enviada ao entrevistado para que ele possa ouvi-la ou relê-la, que não
terá necessariamente esse entrevistado o poder de alterar o conteúdo, mas ele poderá, evidentemente, indicar passagens que considera constrangedoras ou para si ou para sua família, por exemplo, de modo que essa entrevista poderá ser revista. Até porque elas podem, muitas vezes, isso é muito comum, elas podem ser mal transcritas ou mal interpretadas pelo entrevistador. Há tempos, quando eu fui diretor da ANPU, eu participei de um comitê que se empenhava em pensar em parâmetros éticos para as pesquisas nas áreas de humanidades. É um caminho necessário, mas nós, historiadores, eu creio, isolados e muito atrasados com relação a isso, sobretudo se pensarmos em áreas como a medicina, mas também em áreas como a antropologia, que, como no nosso caso, pertence às humanidades. As duas principais áreas de atuação do historiador são o ensino e a pesquisa. Você possui uma larga e consagrada experiência tanto na educação básica quanto no nível superior, não é? Na graduação e na pós. Ensino, pesquisa e extensão são pilares do seu exercício profissional. Mas onde é que você se sente mais importante e com qual desses lugares de atuação você mais se identifica? Muito obrigado por essa pergunta. Vejam, eu acho que o professor universitário tem a obrigação de ensinar, entendendo que nesse processo de ensino ele também é aprendiz, e de pesquisar. E, como resultado da pesquisa, ele tem igualmente a obrigação de produzir conhecimento, seja através de livro, seja através de conferências, seja através de artigos ou capítulos de livro. Tanto faz, mas ele tem a obrigação de divulgar aquilo que, através da pesquisa, ele obteve. Eu tenho, portanto, a firme convicção de que um docente que não pesquisa não pode ser um bom professor, porque a partir de um determinado momento ele será tanto ultrapassado por novas pesquisas, como também repetirá obviedades e, evidentemente, nesse caso, a reprodução acrítica empobrece inexoravelmente o saber. Muitos falam também da extensão como outra dimensão da atividade universitária, para além do ensino e da pesquisa. Há mesmo quem diga que a extensão é uma prática acadêmica com seus protocolos próprios, assim como a docência e a investigação. Eu mesmo, quando trabalhei na UERJ e fui diretor do departamento de extensão, concordava com esse olhar. Aqui eu confesso que hoje tenho lá as minhas dúvidas. É claro que a universidade precisa se relacionar com a sociedade em geral, com aqueles que, através de seus impostos, garantem a sua existência. E mesmo as universidades privadas, posto que elas possam funcionar, é necessária uma chancela do Estado, que é auferida pelo Ministério da Educação. Mas o crescimento da extensão no Brasil, da forma como ela se deu, na minha opinião, tem muito a ver com a ausência do poder público, de modo que acaba sendo a universidade quem substitui aquilo que é o seu dever, né? Dever do poder público do Estado de uma maneira geral. Por exemplo, nas políticas de saúde. Repito que eu expresso aqui dúvidas e não certezas. Agora, quando nós pensamos em extensão, nós sabemos que ela tem uma dimensão prática muito forte, que tende a ser contraditória com aquilo que falei antes a respeito da dúvida ou da especulação. Por exemplo, retornando ao UERJ na minha época, havia atividades de extensão que se repetiam da mesma forma todos os anos. Se ela se repete, é porque ela tem problemas, é porque ela deixou de ser reflexão. Voltando à sua pergunta, de fato, todos nós, principalmente aqueles que trabalham em regime de dedicação exclusiva, têm o dever de militar, portanto, na minha opinião, nessas duas grandes dimensões, o ensino e a pesquisa. Como disse antes, um e outro indissociáveis
e abertos à dúvida. A produção do conhecimento não torna imutável o resultado desse mesmo conhecimento. Ele será inexoravelmente alterado e redimensionado no futuro. Ele faz parte de um debate que é anterior a ele e que será posterior a ele. Até porque esse tipo de debate não se encerra enquanto houver inteligência e a vida humana a pensar. Agora, é claro que cada um de nós tem suas preferências. Desde que eu entrei na universidade, em 1994, eu procuro tanto produzir conhecimento quanto estabelecer diálogo com os meus pares, sobretudo com colegas que estudam temas que são correlatos aos meus. História intelectual, história da direita e, mais recentemente, a relação entre história e biografia. E talvez, Tatiana e Leonardo, a resposta a essa pergunta que vocês me formularam fosse outra caso ela tivesse sido feita a mim alguns anos atrás. Mas hoje, principalmente depois dessa experiência que todos nós tivemos com as aulas remotas que nos foram impostas em virtude da pandemia, eu posso dizer com absoluta segurança: a atividade que mais me dá prazer é a docência. Eu adoro o contato com os meus alunos, sinto muita falta deles e da convivência com eles naquele espaço específico que é o espaço da universidade. Anos atrás, uma amiga professora, uma excelente pesquisadora, aliás, prestes a se aposentar, ela dizia que lamentava o fato de não poder dar mais aula. Os colegas tentaram animá-la, lembrando que ela poderia continuar na pós-graduação. E a resposta dessa colega foi a que segue: mas eu gosto é de dar aula na graduação. Eu sou um pouco como essa minha amiga, ainda que talvez, diferentemente dela, o prazer de dar aula, no meu caso, eu creio que é tanto na graduação como na pós-graduação. Mas o prazer da convivência com os alunos, para mim, é incomparável. É isso. Muito obrigado pelas perguntas e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Obrigada, Francisco, mais uma vez, por sua participação neste projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.